Você que está me assistindo agora mesmo está vivendo um momento que Padre Pio profetizou há décadas. O santo de Pietrelcina, com suas mãos marcadas pelos estigmas de Cristo, olhou para o futuro e viu algo que aconteceria exatamente depois do Ano Novo. Algo que mudaria a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. E se eu te disser que você foi escolhida por Deus para receber essa mensagem justamente hoje? Não é coincidência você estar aqui, minha irmã. Você já sentiu como se estivesse perdida, sem rumo? Como se as portas da sua vida estivessem se fechando uma após a outra? Já acordou de madrugada com o coração apertado, pensando que nada vai dar certo? Eu sei que sim. E é exatamente por isso que Padre Pio deixou essa profecia para nós. Ele sabia que chegariam dias difíceis, mas também sabia que Deus preparou uma solução especial para os seus filhos fiéis. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te revelar pode transformar completamente a sua vida a partir de hoje. Padre Pio não falou essas palavras por acaso. Ele recebeu uma visão divina sobre um evento que aconteceria depois do Ano Novo. E esse evento está ligado diretamente com a sua vida, com os seus problemas, com as suas angústias. Não saia daqui sem saber toda a verdade. Era uma manhã fria de janeiro de 1962, quando Padre Pio recebeu uma das visões mais importantes de sua vida. O santo capuchinho estava em oração diante do Santíssimo Sacramento quando Jesus Cristo apareceu para ele com uma mensagem específica sobre os tempos que viriam. Uma mensagem sobre um período que começaria sempre depois do Ano Novo, um tempo de renovação, mas também de grandes provações para a humanidade. Padre Pio viu como as famílias estariam divididas, como as pessoas estariam perdidas espiritualmente, como a sociedade estaria mergulhada em trevas profundas. Mas ele também viu a luz no fim do túnel. Viu como Deus prepararia um caminho especial de libertação para aqueles que mantivessem a fé e a devoção verdadeira. E sabe de uma coisa? Você que está me ouvindo agora faz parte desse grupo especial de escolhidos. O santo de Pietrelcina sempre dizia que Deus nunca abandona os seus filhos, mesmo nos momentos mais difíceis. E a profecia que ele recebeu sobre o período pós-Ano Novo não foi diferente. Padre Pio viu como milhões de pessoas estariam passando por dificuldades financeiras, problemas de saúde, crises no casamento, filhos rebeldes, depressão e ansiedade. Mas ele também viu como Deus abriria portas sobrenaturais para aqueles que se voltassem para ele com humildade e fé. Escreva Amém nos comentários, se você acredita no poder das profecias de Padre Pio. A profecia de Padre Pio sobre o período pós-Ano Novo tem 3 partes principais. A primeira parte fala sobre um tempo de purificação. O santo viu como Deus permitiria que certas dificuldades chegassem à vida das pessoas para purificar os seus corações e aproximá-las mais dele. Não é um castigo, minha irmã. É uma oportunidade de crescimento espiritual. É Deus chamando você para uma vida mais santa, mais próxima dos céus. Padre Pio explicou que essa purificação aconteceria principalmente através dos relacionamentos. Ele viu como pessoas próximas se afastariam, como amizades antigas se desfazeriam, como até mesmo membros da família criariam distância. Mas isso não seria para te machucar, seria para te preparar para algo muito maior que Deus tem reservado para a sua vida. Às vezes, Deus precisa tirar certas pessoas do nosso caminho para que possamos enxergar claramente qual é a sua vontade para nós. A segunda parte da profecia fala sobre um tempo de revelação. Padre Pio viu como Deus revelaria segredos escondidos, como verdades ocultas viriam à tona, como mentiras seriam expostas. Isso pode ser assustador, mas na verdade é uma bênção disfarçada. Quando Deus revela a verdade, Ele está nos libertando de ilusões que nos prendem e nos impedem de viver a vida abundante que Ele preparou para nós. O santo capuchinho disse que durante esse tempo de revelação, muitas pessoas descobririam talentos e dons que não sabiam que possuíam. Descobririam chamados especiais que Deus havia colocado em seus corações desde o nascimento. Descobririam que são muito mais valiosas aos olhos de Deus do que jamais imaginaram. E você, minha querida, não é exceção. Deus tem revelações maravilhosas preparadas especialmente para você. A terceira parte da profecia é a mais bonita de todas. Fala sobre um tempo de restauração sobrenatural.
Padre Pio viu como Deus restauraria famílias destruídas, como traria cura para corações partidos, como transformaria desertos espirituais em jardins florescentes. Viu como pessoas que estavam na pior fase de suas vidas, de repente experimentariam uma virada completa, um novo começo, uma segunda chance. Comenta: eu creio se você quer que Deus restaure a sua vida. Mas para entender completamente essa profecia de Padre Pio, precisamos conhecer melhor quem era esse homem extraordinário, que Deus usou para nos transmitir essas revelações. Francesco Forgione nasceu em 25 de maio de 1887, numa pequena cidade italiana chamada Pietrelcina. Desde criança, ele já demonstrava sinais de que seria um instrumento especial nas mãos de Deus. Quando tinha apenas 5 anos de idade, Francesco já tinha visões de Jesus Cristo e da Virgem Maria. Seus pais, simples camponeses, não entendiam completamente o que estava acontecendo, mas sabiam que havia algo sobrenatural na vida do menino. Eles o viam rezando durante horas, conversando com seres invisíveis, demonstrando uma sabedoria espiritual muito além da sua idade. Aos 16 anos, Francesco ingressou no convento dos frades menores capuchinhos e recebeu o nome religioso de Frei Pio. Desde o início de sua vida religiosa, ele se destacou pela santidade, pela dedicação à oração e pelo amor aos pobres e necessitados. Mas foi em 1918 que algo extraordinário aconteceu em sua vida. Algo que mudaria para sempre a forma como o mundo o enxergaria. No dia 20 de setembro de 1918, enquanto rezava diante de um crucifixo na igreja de São João Rotondo, Padre Pio recebeu os estigmas, as chagas de Cristo em suas mãos, pés e lado. As feridas eram idênticas àquelas que Jesus Cristo sofreu durante a crucificação. Elas sangravam constantemente, causavam dor intensa, mas nunca se infectavam nem criavam mau cheiro. Pelo contrário, exalavam um perfume suave, que muitos descreviam como aroma de rosas. Durante 50 anos, Padre Pio carregou essas chagas sagradas em seu corpo. Elas eram um sinal visível de sua união mística com Cristo crucificado. Mas não eram apenas marcas físicas. Eram também uma fonte de poder espiritual que o santo usava para interceder pelas necessidades das pessoas que o procuravam. Cada gota de sangue que brotava de suas chagas era uma oração poderosa subindo aos céus. As pessoas vinham de todos os lugares do mundo para ver Padre Pio e pedir suas orações. Elas sabiam que aquele homem tinha uma ligação especial com Deus, uma capacidade sobrenatural de tocar o coração do Pai Celestial. E não se enganavam. Milhares de milagres aconteceram através da intercessão do Santo Capuchinho. Cegos recuperaram a visão, paralíticos voltaram a andar, cancros desapareceram, famílias se reconciliaram, vocações religiosas nasceram. Escreva Padre Pio, rogai por nós, nos comentários. Mas Padre Pio não era apenas um taumaturgo, um realizador de milagres. Ele era também um profeta, um homem que recebia revelações divinas sobre o futuro da humanidade. E uma das profecias mais importantes que ele recebeu foi exatamente sobre esse período que vivemos hoje, esse tempo que vem depois do Ano Novo, esse momento de grandes transformações na história da humanidade. O santo de Pietrelcina costumava dizer que Deus lhe mostrava não apenas o presente, mas também o futuro. Ele via eventos que aconteceriam décadas depois de sua morte. Via as lutas que as pessoas enfrentariam, as tentações que surgiriam, mas também as vitórias que Deus concederia àqueles que permanecessem fiéis. E a profecia sobre o período pós-Ano Novo era uma dessas visões proféticas que ele recebeu diretamente do céu. Durante uma de suas êxtases místicos, Padre Pio viu como o mundo passaria por uma grande transformação depois de entrar no novo milênio. Viu como as estruturas antigas ruiriam, como sistemas antigos deixariam de funcionar, como formas tradicionais de vida seriam questionadas e modificadas. Mas, longe de ser algo negativo, ele entendeu que essa transformação era parte do plano divino para preparar a humanidade para uma nova era de santidade. O Santo Capuchinho viu que depois do Ano Novo, não apenas do calendário, mas de cada novo ciclo anual, Deus derramaria graças especiais sobre aqueles que estivessem dispostos a se renovar espiritualmente. Ele viu como pessoas comuns se tornariam instrumentos extraordinários nas mãos de Deus.
Viu como milagres se tornariam mais frequentes, como curas sobrenaturais aconteceriam com mais intensidade, como conversões profundas transformariam vidas. Mas Padre Pio também viu que essa renovação não seria automática. Ela exigiria uma decisão pessoal de cada indivíduo. Exigiria um abandono total nas mãos de Deus, uma entrega completa à sua vontade. Exigiria coragem para deixar para trás tudo aquilo que não condiz com a vida cristã autêntica. E você, minha irmã, está sendo chamada hoje a tomar essa decisão. A profecia de Padre Pio sobre o período pós-Ano Novo não é apenas sobre eventos externos que acontecerão no mundo. É principalmente sobre a transformação interior que Deus quer realizar na vida de cada uma de suas filhas. É sobre você se tornar a mulher que Deus sonhou que você fosse desde antes da sua concepção. É sobre você descobrir o seu verdadeiro propósito, a sua missão específica nesta terra. Comenta: sim, Senhor, se você está pronta para essa transformação. O santo de Pietrelcina explicou que a chave para experimentar essa renovação prometida por Deus está na oração constante, na vida sacramental intensa e na prática da caridade. Ele dizia que quem reza com fé jamais fica abandonado por Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A oração é como uma linha telefônica direta com o céu, um meio de comunicação que nos permite falar com Deus a qualquer hora do dia ou da noite. Padre Pio costumava passar até 16 horas por dia em oração. Ele começava a rezar antes do amanhecer e só parava quando ia dormir. Para ele, a oração não era apenas um exercício espiritual, era a própria respiração da alma. Era através da oração que ele recebia as revelações divinas, que obtinha as graças necessárias para ajudar as pessoas, que encontrava forças para suportar as dores dos estigmas. O rosário era uma das orações prediletas de Padre Pio. Ele dizia que cada Ave Maria era como uma rosa que oferecíamos à Virgem Maria, e que ela, por sua vez, apresentava nossas petições a Jesus Cristo. O santo capuchinho via a Mãe de Deus como a intermediária perfeita entre nós e seu divino Filho. Ele sabia que Maria nunca recusa um pedido sincero de seus filhos terrenos. Mas a oração sozinha não basta. Padre Pio insistia na importância da vida sacramental, especialmente da Santa Missa e da Confissão. Ele celebrava a missa todos os dias, e cada celebração era uma experiência mística profunda. Durante a consagração, ele frequentemente entrava em êxtase, vendo Jesus Cristo presente realmente no altar. Suas lágrimas de alegria e devoção tocavam o coração de todos os presentes. A confissão era outro pilar fundamental da espiritualidade de Padre Pio. Ele passava até 12 horas por dia no confessionário, ouvindo os pecados e as angústias das pessoas, oferecendo palavras de perdão e orientação espiritual. O santo tinha o dom sobrenatural de ler as almas, de conhecer pecados que as pessoas tentavam esconder, mas sempre com o objetivo de ajudá-las a se aproximar mais de Deus. A caridade completava a tríade espiritual proposta por Padre Pio. Para ele, não bastava rezar e receber os sacramentos se não houvesse amor concreto pelo próximo. A caridade não se limitava a dar esmolas aos pobres, embora isso fosse importante. Incluía também paciência com as pessoas difíceis, perdão para quem nos magoou, compreensão para quem está passando por dificuldades, palavras de encorajamento para quem está desanimado. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp e escreve Amém para elas. Padre Pio disse que quando compartilhamos bênçãos, elas se multiplicam. Foi através dessa tríade espiritual que Padre Pio recebeu as revelações sobre o período pós-Ano Novo. Durante uma de suas longas horas de oração, em 1962, o santo viu como Deus prepararia um tempo especial de graças para aqueles que vivessem essa espiritualidade autêntica. Viu como pessoas aparentemente comuns se tornariam instrumentos de milagres e conversões. Na visão profética, Padre Pio viu mulheres que estavam passando por depressão profunda, de repente, encontrando alegria e propósito na vida. Viu mães preocupadas com filhos rebeldes testemunhando conversões extraordinárias. Viu esposas em casamentos difíceis experimentando reconciliações sobrenaturais. Viu trabalhadoras desempregadas encontrando oportunidades inesperadas. Viu doentes desenganadas pelos médicos recebendo cura completa.
Mas o santo também viu que essas graças especiais não chegariam automaticamente a todas as pessoas. Elas seriam concedidas especialmente àquelas que mantivessem a fé durante os momentos de provação, que perseverassem na oração, mesmo quando parecia que Deus não estava ouvindo, que continuassem praticando a caridade, mesmo quando fossem incompreendidas ou rejeitadas. Padre Pio viu que o período pós-Ano Novo seria marcado por uma série de sinais dos tempos, eventos aparentemente negativos que, na verdade, seriam oportunidades disfarçadas para crescimento espiritual. Crises que levariam as pessoas a buscar Deus com mais intensidade. Dificuldades que revelariam a fragilidade das seguranças humanas e a necessidade absoluta da proteção divina. O Santo Capuchinho viu como muitas pessoas inicialmente se sentiriam perdidas e confusas diante das mudanças que aconteceriam no mundo. Viu como antigas certezas seriam questionadas, como estruturas familiares tradicionais passariam por transformações, como valores morais seriam relativizados. Mas ele também viu como isso levaria muitas almas sinceras a buscar a verdade autêntica, a encontrar em Deus a rocha firme sobre a qual poderiam construir suas vidas. A profecia de Padre Pio sobre o período pós-Ano Novo incluía também uma promessa especial para as mães de família. O santo viu como Deus usaria principalmente as mulheres para trazer renovação espiritual ao mundo. Viu como mães consagradas ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria se tornariam instrumentos poderosos de conversão em suas famílias e comunidades. Escreva: Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nos comentários. Padre Pio explicou que as mulheres têm uma sensibilidade espiritual especial que as capacita para perceber as necessidades espirituais das pessoas ao seu redor. Elas conseguem detectar quando alguém está passando por uma crise de fé, quando um casamento está em perigo, quando um jovem está se desviando do caminho certo. E através da oração materna, elas podem mover o coração de Deus a intervir sobrenaturalmente nessas situações. Na visão profética sobre o período pós-Ano Novo, Padre Pio viu grupos de mulheres se reunindo para rezar o terço juntas, criando verdadeiras fortalezas espirituais em suas comunidades. Viu como essas orações comunitárias teriam um poder especial para quebrar maldições familiares, para libertar pessoas de vícios e dependências, para abrir caminhos onde pareciam não existir soluções humanas. O Santo Capuchinho viu também como Deus usaria as redes sociais e os meios de comunicação modernos para espalhar mensagens de fé e esperança. Viu como vídeos católicos, mensagens espirituais e testemunhos de vida santa chegariam a milhões de pessoas ao redor do mundo, tocando corações e provocando conversões mesmo à distância. E você que está assistindo a esse vídeo agora é parte desse plano divino. Padre Pio viu que no período pós-Ano Novo, as pessoas estariam mais abertas às coisas espirituais devido às incertezas do mundo material. Viu como crises financeiras, problemas de saúde e instabilidades sociais levariam muitos a questionar o sentido da vida e a buscar respostas transcendentes. E é exatamente nesse momento que Deus derramaria graças especiais de conversão e santificação. Mas a profecia de Padre Pio também incluía advertências importantes. O santo viu como o inimigo da alma humana intensificaria seus ataques durante esse período de renovação espiritual. Viu como tentações mais sutis surgiriam para desviar as pessoas do caminho da santidade. Viu como divisões e confusões tentariam enfraquecer a fé dos católicos autênticos. Por isso, Padre Pio insistiu na importância da oração de proteção, especialmente a invocação do sangue de Jesus Cristo e a devoção a São Miguel Arcanjo. Ele dizia que quem se protegia espiritualmente todos os dias através dessas orações estava seguro contra todos os ataques do mal. Era como usar uma armadura invisível que tornava a pessoa invencível diante das forças das trevas. O Santo Capuchinho ensinou uma oração específica para ser rezada todos os dias durante esse período pós-Ano Novo. Jesus Cristo, pelo vosso precioso sangue, livrai-me de todo mal. Sagrado Coração de Jesus, sede o meu refúgio e o caminho que me leva à vida eterna. Imaculado Coração de Maria, protegei-me debaixo do vosso manto maternal. São Miguel Arcanjo,
Defendei-me na batalha contra as forças do mal. Amém. Comenta: Jesus, eu confio em vós, se você vai rezar essa oração todos os dias. Padre Pio viu que uma das características principais do período pós-Ano Novo seria a aceleração dos processos espirituais. O que antes levava anos para acontecer na vida das pessoas agora aconteceria em meses ou até semanas. Conversões que normalmente eram resultado de longos processos de amadurecimento espiritual, agora aconteceriam de forma súbita e radical. Curas que exigiam tratamentos prolongados, agora se manifestariam instantaneamente através da oração. Essa aceleração espiritual seria um sinal da proximidade dos tempos finais, mas não no sentido apocalíptico que muitos imaginam. Seria a proximidade de uma nova era de santidade, de um tempo em que a presença de Deus se tornaria mais tangível e perceptível na vida das pessoas. Seria como um novo Pentecostes, uma nova efusão do Espírito Santo sobre a humanidade. O santo de Pietrelcina viu como durante esse período, muitas pessoas receberiam carismas espirituais especiais. Dom de profecia, dom de cura, dom de discernimento espiritual, dom de línguas, dom de interpretação. Esses carismas não seriam privilégio apenas de religiosos ou pessoas especialmente santas, mas seriam concedidos a fiéis leigos comuns que vivessem em estado de graça e estivessem dispostos a servir a Deus e ao próximo. Padre Pio viu mulheres simples, donas de casa, trabalhadoras comuns, recebendo revelações sobrenaturais sobre a vida das pessoas ao seu redor. Viu como elas seriam usadas por Deus para levar palavras de conforto, orientação e cura espiritual para quem estava necessitando. Viu como seus testemunhos de vida e suas orações teriam um poder evangelizador extraordinário. Mas o santo também viu que nem todos estariam preparados para reconhecer e aceitar essas manifestações sobrenaturais. Viu como muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, reagiriam com ceticismo e resistência. Viu como algumas tentariam desencorajar aqueles que estivessem sendo usados por Deus, por medo ou por incompreensão dos caminhos divinos. Por isso, Padre Pio deixou uma orientação específica para aqueles que receberiam esses dons especiais durante o período pós-Ano Novo. Não se deixem desencorajar pela incompreensão dos outros. Deus sabe o que está fazendo. Mantenham-se humildes. Busquem sempre o discernimento espiritual através de sacerdotes santos e usem os dons recebidos exclusivamente para a glória de Deus e o bem das almas. O santo Capuchinho viu também como a devoção a ele mesmo se espalharia pelo mundo inteiro durante esse período. Viu como suas relíquias seriam levadas a todos os continentes, como sua intercessão seria invocada em milhões de lares católicos, como seus ensinamentos espirituais chegariam até as pessoas mais simples através da internet e dos meios de comunicação modernos. Padre Pio viu que sua missão não terminara com sua morte em 1968. Na verdade, ela estava apenas começando. Do céu, ele continuaria intercedendo pelas necessidades das pessoas, especialmente daquelas que estivessem passando pelas provações características do período pós-Ano Novo. Sua proteção espiritual se estenderia sobre todos aqueles que o invocassem com fé e devoção sincera. Escreva: Padre Pio, protegei a minha família, nos comentários. Na profecia sobre o período pós-Ano Novo, Padre Pio viu 3 fases distintas que se repetiriam ciclicamente. A primeira fase seria de purificação, quando Deus permitiria que certas dificuldades chegassem à vida das pessoas para purificar seus corações e fortalecer sua fé. Essa fase seria caracterizada por testes, provações e aparentes perdas, mas seu objetivo seria sempre preparar as almas para receber bênçãos ainda maiores. A segunda fase seria de revelação, quando Deus mostraria às pessoas verdades importantes sobre suas vidas, seus relacionamentos, seu propósito. Segredos seriam revelados, ilusões seriam desfeitas, caminhos se tornariam claros. Essa fase exigiria coragem para aceitar a verdade, mesmo quando ela fosse dolorosa, e sabedoria para discernir a vontade divina em meio às circunstâncias. A terceira fase seria de restauração, quando Deus restauraria tudo aquilo que havia sido perdido ou danificado durante as fases anteriores. Relacionamentos seriam curados, finanças seriam restauradas,
Saúde seria recuperada, vocações seriam descobertas, propósitos seriam cumpridos. Essa seria a fase mais gloriosa, quando as pessoas experimentariam concretamente o amor providente de Deus. Padre Pio explicou que essas 3 fases não aconteceriam apenas uma vez na vida das pessoas, mas se repetiriam várias vezes, sempre levando-as a um nível mais alto de santidade e intimidade com Deus. Cada ciclo de purificação, revelação e restauração seria uma oportunidade de crescimento espiritual, uma chance de se tornarem mais parecidas com Jesus Cristo. O santo viu que durante o período pós-Ano Novo, muitas pessoas experimentariam esses ciclos de forma mais intensa e acelerada. O que antes levava décadas para se completar, agora aconteceria em poucos anos, ou até meses. Isso exigiria uma flexibilidade espiritual maior, uma capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças que Deus estaria promovendo em suas vidas. Padre Pio viu também que durante esse período, a oração em família ganharia uma importância especial. Famílias que rezassem juntas todos os dias estariam protegidas contra as influências negativas do mundo. Lares onde o terço fosse rezado diariamente se tornariam verdadeiros santuários, lugares onde a paz de Deus habitaria de forma permanente. O santo capuchinho viu como crianças criadas em ambientes de oração intensa demonstrariam uma maturidade espiritual precoce. Viu jovens resistindo corajosamente às tentações da sociedade moderna porque haviam sido formados na fé desde pequenos. Viu adultos encontrando forças para superar vícios e dependências através do apoio espiritual da família. Mas Padre Pio também viu que nem todas as famílias estariam dispostas a aceitar essa renovação espiritual. Viu como algumas resistiriam ao chamado de Deus, preferindo manter-se presas a hábitos e mentalidades que as impediam de crescer espiritualmente. Viu como essa resistência causaria divisões dolorosas, mas necessárias, para que aqueles que quisessem seguir a Deus pudessem fazê-lo sem impedimentos. Por isso, o santo deixou uma orientação especial para aqueles que estivessem enfrentando resistência familiar em sua jornada espiritual. Não forcem ninguém a seguir o caminho de Deus. Sejam exemplos silenciosos de vida cristã autêntica. Rezem constantemente pelos familiares que ainda não despertaram espiritualmente. Deus conhece o tempo certo de tocar o coração de cada pessoa. Comenta: Deus sabe de todas as coisas, se você confia nos tempos de Deus. A profecia de Padre Pio sobre o período pós-Ano Novo incluía também uma promessa especial sobre a cura das doenças. O santo viu como Deus derramaria graças especiais de cura física, emocional e espiritual sobre aqueles que se voltassem para ele com fé autêntica. Viu hospitais onde médicos não conseguiriam explicar recuperações milagrosas. Viu terapeutas impressionados com a rapidez da cura emocional de seus pacientes católicos devotos. Padre Pio viu que a chave para receber essas curas estaria na combinação de 3 elementos: fé inabalável na misericórdia de Deus, perseverança na oração apesar das aparentes demoras, e aceitação da vontade divina, mesmo quando ela fosse diferente daquilo que esperávamos. Ele explicou que nem sempre Deus cura da forma como esperamos, mas sempre cura da forma que é melhor para a nossa salvação eterna. O santo capuchinho viu casos específicos de pessoas que receberiam curas extraordinárias durante o período pós-Ano Novo. Viu uma mulher com cancro terminal que seria curada completamente após fazer uma peregrinação ao santuário de São João Rotondo. Viu um homem paralítico que voltaria a andar após receber a bênção com uma relíquia de Padre Pio. Viu uma criança com deficiência mental que desenvolveria inteligência normal após seus pais consagrarem a família ao Sagrado Coração de Jesus. Mas Padre Pio viu também que muitas curas aconteceriam de forma gradual e silenciosa. Viu depressões sendo curadas através da oração do terço. Viu ansiedades desaparecendo através da participação regular na Santa Missa. Viu vícios sendo vencidos através da confissão frequente. Viu relacionamentos sendo restaurados através do perdão e da caridade cristã. O santo explicou que Deus sempre cura, mas nem sempre da forma como imaginamos. Às vezes a cura é física, às vezes é emocional, às vezes é espiritual. Às vezes a cura acontece nesta vida, às vezes acontece na vida eterna.
Mas uma coisa é certa: quem se entrega verdadeiramente a Deus nunca fica sem a cura de que realmente precisa. Padre Pio viu que durante o período pós-Ano Novo, muitas pessoas receberiam o dom de serem instrumentos de cura nas mãos de Deus. Viu mães em posições às mãos sobre filhos doentes e vendo-os curados instantaneamente. Viu esposas orando por maridos viciados e testemunhando libertações sobrenaturais. Viu avós intercedendo por netos rebeldes e presenciando conversões extraordinárias. Essas pessoas não seriam curandeiras no sentido popular da palavra, mas seriam instrumentos conscientes da misericórdia divina. Elas entenderiam que o poder de cura vinha de Deus, não delas mesmas. Por isso permaneceriam humildes e sempre direcionariam a glória para o Senhor. Usariam esse dom exclusivamente para servir ao próximo e nunca para se promoverem ou ganharem dinheiro. O Santo Capuchinho viu que uma das características das curas que aconteceriam durante o período pós-Ano Novo seria a sua capacidade de fortalecer a fé, não apenas de quem fosse curado, mas também de todas as pessoas que testemunhassem o milagre. Viu como esses eventos sobrenaturais serviriam como sinais da presença ativa de Deus no mundo, despertando muitas almas adormecidas espiritualmente. Escreva: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, nos comentários, se você acredita no poder de Deus. Padre Pio viu também que durante esse período de graças especiais, muitas vocações religiosas nasceriam. Viu jovens abandonando carreiras promissoras no mundo para seguir o chamado religioso. Viu adultos casados sendo chamados para o diaconado permanente. Viu mulheres sendo chamadas para a vida consagrada secular. Viu famílias inteiras se dedicando ao apostolado leigo de forma mais intensa. O Santo Capuchinho explicou que essas vocações não surgiriam por acaso, mas seriam resposta direta às orações dos fiéis durante os momentos de dificuldade. Cada vez que uma mãe rezasse pedindo mais santos para a igreja, Deus tocaria o coração de algum jovem para considerar a vida religiosa. Cada vez que um fiel pedisse mais sacerdotes santos, Deus despertaria uma vocação sacerdotal em alguma família católica. Padre Pio viu que essas novas vocações se caracterizariam por uma espiritualidade muito sólida e uma dedicação total à evangelização. Viu seminaristas que passariam horas em adoração ao Santíssimo Sacramento, freiras que se dedicariam intensamente à oração contemplativa, diáconos que serviriam aos pobres com amor heróico, leigos consagrados que dariam testemunho corajoso da fé católica em ambientes hostis. Mas o santo também viu que essas vocações enfrentariam oposições e perseguições. Viu famílias que se oporiam ao chamado religioso de seus filhos, sociedades que ridicularizariam aqueles que escolhessem a vida religiosa, até mesmo alguns setores da própria igreja que criariam dificuldades para essas vocações autênticas. Por isso, seria necessária muita oração e apoio da comunidade católica fiel. A profecia de Padre Pio sobre o período pós-Ano Novo incluía também uma visão sobre o papel especial que os leigos católicos teriam na evangelização do mundo moderno. O santo viu como Deus usaria principalmente pessoas comuns que viviam no mundo secular para levar a mensagem do Evangelho a ambientes onde os religiosos não conseguiam chegar. Padre Pio viu empresários católicos que usariam suas empresas como instrumentos de evangelização, tratando funcionários com caridade cristã e dando testemunho silencioso dos valores do reino de Deus. Viu professores católicos que influenciariam positivamente milhares de alunos através de sua conduta exemplar e de sua competência profissional aliada à fé. Viu médicos católicos que trariam cura não apenas para o corpo, mas também para a alma de seus pacientes. O Santo Capuchinho viu também como a internet e as redes sociais se tornariam ferramentas poderosas de evangelização durante o período pós-Ano Novo. Viu católicos leigos criando conteúdos que chegariam a milhões de pessoas ao redor do mundo, tocando corações e despertando vocações. Viu como testemunhos simples de vida cristã autêntica teriam mais impacto evangelizador do que muitos sermões elaborados. Padre Pio viu que a chave do sucesso dessa evangelização leiga estaria na autenticidade. As pessoas do mundo moderno estariam cansadas de discursos vazios e promessas não cumpridas. Elas estariam buscando exemplos concretos de vida transformada pelo encontro com Jesus Cristo.
E os leigos católicos que vivessem coerentemente sua fé seriam esses exemplos vivos que o mundo estaria precisando. Comenta: Aqui estou, Senhor, enviai-me, se você quer ser instrumento de evangelização. Mas a profecia de Padre Pio também incluía advertências sobre os desafios que os católicos enfrentariam durante o período pós-Ano Novo. O santo viu como a sociedade se tornaria cada vez mais hostil aos valores cristãos. Como leis anticristãs seriam aprovadas em muitos países, como a família tradicional seria atacada sistematicamente, como a liberdade religiosa seria gradualmente restringida. Padre Pio viu católicos sendo discriminados em seus locais de trabalho por se recusarem a apoiar práticas contrárias à doutrina da Igreja. Viu famílias católicas enfrentando pressões sociais enormes para abandonar seus valores tradicionais. Viu jovens católicos sendo ridicularizados nas escolas e universidades por defenderem a moral cristã. Viu até mesmo alguns padres e bispos cedendo às pressões mundanas e abandonando o ensinamento autêntico da Igreja. Diante desses desafios, o santo deixou orientações específicas para os católicos fiéis. A primeira orientação era manter-se unidos na oração e na vida sacramental. Católicos isolados seriam facilmente derrotados pelas pressões do mundo, mas católicos que se apoiassem mutuamente na fé seriam invencíveis. A segunda orientação era estudar seriamente a doutrina católica para poder defendê-la intelectualmente quando fosse necessário. A terceira orientação era manter sempre a caridade, mesmo diante dos perseguidores. Padre Pio viu que muitos inimigos da Igreja se converteriam ao ver o amor cristão autêntico daqueles que eles perseguiam. A quarta orientação era confiar sempre na providência divina, sabendo que Deus jamais permite que seus filhos fiéis passem por provações maiores do que suas forças podem suportar. O santo capuchinho viu que durante os momentos mais difíceis de perseguição, Deus suscitaria líderes católicos corajosos que dariam exemplo de fidelidade e resistência cristã. Viu bispos que prefeririam ser presos a trair a doutrina católica. Viu pais de família que aceitariam perder empregos a comprometer a educação cristã de seus filhos. Viu jovens que escolheriam o martírio social a negar sua fé. Esses exemplos de coragem cristã inspirariam milhões de outros católicos a permanecerem fiéis, criando um movimento de resistência espiritual que mudaria o rumo da história. Padre Pio viu que essa resistência não seria violenta, mas seria baseada na oração, na vida sacramental intensa e no testemunho corajoso da verdade católica em todos os ambientes da sociedade. A profecia sobre o período pós-Ano Novo culminava com uma visão gloriosa do triunfo final da Igreja Católica. Padre Pio viu como depois de um período de grandes provações e aparente derrota, a Igreja emergiria mais purificada, mais unida e mais santa do que nunca. Viu como muitos que haviam se afastado da fé retornariam arrependidos ao seio da Igreja. Viu como muitos não católicos se converteriam ao ver a santidade autêntica dos católicos fiéis. O santo capuchinho viu um tempo em que a verdade católica brilharia como o sol depois de uma longa tempestade. Viu seminários cheios de jovens santos, conventos repletos de religiosas devotas, famílias católicas numerosas e fervorosas, sociedades organizadas segundo os princípios da doutrina social da Igreja. Viu um tempo em que ser católico seria motivo de orgulho e alegria, não de vergonha ou perseguição. Mas Padre Pio deixou claro que esse triunfo não aconteceria automaticamente. Dependeria da fidelidade e da perseverança dos católicos durante o período de provações. Cada oração oferecida durante as dificuldades, cada sacrifício aceito com amor, cada ato de caridade praticado apesar das perseguições, contribuiria para acelerar a chegada desse tempo glorioso. Escreva: Venha a nós o vosso reino, nos comentários se você quer colaborar para o triunfo da Igreja. Por isso, minha querida irmã, você que está assistindo a esse vídeo não está aqui por acaso. Deus permitiu que essas palavras chegassem até você exatamente no momento em que você mais precisava ouvi-las. Talvez você esteja passando por uma fase difícil em sua vida, talvez esteja enfrentando problemas que parecem não ter solução, talvez esteja se sentindo abandonada e sem esperança. Mas eu quero que você saiba que Padre Pio está intercedendo por você neste exato momento. O santo de Pietrelcina
não fez essa profecia sobre o período pós-Ano Novo apenas para nos informar sobre o futuro. Ele a fez para nos dar esperança e orientação durante os momentos difíceis. Ele queria que soubéssemos que não estamos sozinhos nesta jornada, que Deus tem um plano maravilhoso para cada uma de nossas vidas, que todas as nossas lágrimas serão transformadas em alegria no tempo certo. Se você está passando por uma fase de purificação, não desanime. Lembre-se de que Deus está preparando algo muito melhor para você. Se você está vivendo um tempo de revelação, tenha coragem para aceitar as verdades que Deus está mostrando, mesmo quando elas forem dolorosas. Se você está experimentando a restauração divina, agradeça a Deus e use as bênçãos recebidas para ajudar outras pessoas que ainda estão sofrendo. Padre Pio disse que cada pessoa que ouve sua profecia sobre o período pós-Ano Novo recebe uma graça especial de discernimento para entender qual fase está vivendo e como deve agir. Ele disse que quem acredita nessa profecia e a põe em prática nunca fica desamparado pela providência divina. Por isso, eu te encorajo a abraçar essa mensagem com fé e a viver de acordo com os ensinamentos que o santo nos deixou. Comece hoje mesmo a intensificar sua vida de oração. Reserve pelo menos 1 hora do seu dia para conversar com Deus, seja através do terço, da leitura bíblica, da adoração ao Santíssimo ou simplesmente falando com Jesus como se fosse seu melhor amigo. Padre Pio garantia que quem reza 1 hora por dia nunca se perde espiritualmente, não importa quantas tempestades venham sobre sua vida. Procure participar da Santa Missa sempre que possível, de preferência, diariamente. Se não for possível todos os dias, pelo menos aos domingos e dias santos. Lembre-se de que a missa é o próprio sacrifício de Jesus Cristo sendo renovado misticamente no altar. Cada missa que você assiste é uma fonte inesgotável de graças para a sua vida e para as vidas daqueles por quem você reza. Confesse-se regularmente, pelo menos 1 vez por mês, ou sempre que sentir peso na consciência. A confissão não é apenas para perdoar pecados graves, é também um meio de crescimento espiritual e de purificação da alma. Padre Pio dizia que a confissão frequente é como um banho espiritual que mantém a alma sempre limpa e perfumada diante de Deus. Pratique a caridade todos os dias, mesmo em pequenos gestos. Um sorriso para quem está triste, uma palavra de encorajamento para quem está desanimado, uma oração por quem está sofrendo, uma esmola para quem está necessitando. Lembre-se de que a caridade é a virtude que mais aproxima o ser humano de Deus, porque Deus é amor. Comenta: obrigada, Padre Pio, se essas palavras tocaram o seu coração. E não esqueça de que você faz parte de uma família espiritual muito grande. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão vivendo essa mesma jornada de fé, enfrentando desafios similares aos seus, buscando crescer em santidade. Você não está sozinha nessa caminhada. Padre Pio está intercedendo por você. A Virgem Maria está protegendo você. Jesus Cristo está caminhando ao seu lado. Nos momentos de maior dificuldade, quando parecer que tudo está perdido, lembre-se da profecia de Padre Pio sobre o período pós-Ano Novo. Lembre-se de que Deus tem um plano perfeito para a sua vida, que Ele sabe exatamente o que você está passando, que Ele nunca a abandonará. As provações que você está enfrentando não são castigos, são oportunidades de crescimento espiritual e preparação para as bênçãos que estão por vir. Tenha fé de que sua história pessoal vai ter um final feliz. Não necessariamente da forma como você imagina, mas da forma como Deus planejou, que é sempre a melhor. Padre Pio via as pessoas não apenas como elas eram no presente, mas como Deus queria que elas se tornassem. E ele via você como uma santa informação, uma filha amada do Pai Celestial, uma herdeira do reino dos céus. Continue assistindo nossos vídeos porque temos muito mais revelações de Padre Pio para compartilhar com você. Na próxima semana, vamos falar sobre a profecia do santo sobre os sinais que aparecem antes das grandes bênçãos chegarem à nossa vida. Você vai descobrir como reconhecer quando Deus está preparando algo extraordinário para você e como se posicionar espiritualmente para receber essas graças. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com suas amigas e familiares.
Padre Pio disse que cada pessoa que divulga suas profecias recebe uma bênção especial do céu. Que o Sagrado Coração de Jesus abençoe abundantemente a sua vida. Que o Imaculado Coração de Maria a proteja sempre. E que Padre Pio interceda constantemente por todas as suas necessidades. Até o próximo vídeo, fique com Deus e lembre-se sempre: você é muito amada pelo Senhor. Escreva, Padre Pio, obrigada pela esperança, nos comentários, se você sentiu a paz de Deus tocando seu coração agora. Padre Pio deixou também instruções específicas sobre como devemos nos preparar espiritualmente para receber as graças prometidas durante o período pós-Ano Novo. O santo explicou que Deus sempre prepara seus filhos antes de derramar bênçãos extraordinárias sobre suas vidas. É como um pai amoroso que arruma a casa antes da chegada de uma visita muito especial. A primeira preparação é a purificação do coração através do arrependimento sincero. Padre Pio dizia que Deus não pode entrar completamente numa alma que ainda guarda rancores, mágoas ou pecados não confessados. Por isso, ele recomendava que fizéssemos uma confissão geral, contando ao sacerdote todos os pecados que ainda pesavam em nossa consciência, mesmo aqueles já confessados anteriormente. A segunda preparação é o desapego das coisas materiais. Isso não significa que devemos nos desfazer de todos os nossos bens, mas que devemos ter uma atitude interior de desprendimento. Padre Pio ensinava que quem está muito apegado aos bens terrenos não consegue enxergar as bênçãos espirituais que Deus quer conceder. É como uma pessoa que olha fixamente para o chão e não consegue ver o céu estrelado acima de sua cabeça. A terceira preparação é o perdão completo a todas as pessoas que nos magoaram. Padre Pio era categórico ao dizer que Deus não pode perdoar quem não perdoa. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Mesmo que ainda sintamos dor pela ofensa recebida, podemos decidir perdoar e pedir a Deus que cure nosso coração. O santo garantia que quem perdoa de coração recebe curas milagrosas em sua própria vida. A quarta preparação é a consagração total à Sagrada Família. Padre Pio recomendava que consagrássemos nossa vida, nossa família e todos os nossos projetos ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria e ao Castíssimo Coração de São José. Essa consagração cria uma proteção espiritual especial e abre as comportas das graças divinas sobre nossa existência. O Santo Capuchinho explicava que quando uma pessoa se consagra verdadeiramente à Sagrada Família, ela passa a fazer parte da família de Deus de uma maneira muito especial. Jesus passa a olhar para ela como irmã, Maria passa a cuidar dela como mãe, José passa a protegê-la como pai. E uma família unida no céu é invencível contra todas as forças do mal. Padre Pio viu que durante o período pós-Ano Novo, as pessoas que fizessem essas 4 preparações experimentariam transformações extraordinárias em suas vidas. Viu como problemas que pareciam impossíveis de resolver se solucionariam naturalmente. Viu como relacionamentos destruídos se restaurariam de forma sobrenatural. Viu como portas que estavam fechadas há anos se abririam repentinamente. O santo também viu que essas pessoas se tornariam fontes de bênção para todos ao seu redor. Suas palavras trariam conforto para os aflitos. Suas orações alcançariam graças especiais para os necessitados. Sua simples presença traria paz para os ambientes conturbados. Elas seriam como canais da misericórdia divina, permitindo que o amor de Deus chegasse a muitas outras pessoas através delas. Mas Padre Pio alertou que essa preparação espiritual não pode ser superficial ou interesseira. Não adianta fazer essas práticas apenas para receber bênçãos materiais ou resolver problemas temporais. A preparação deve nascer de um desejo sincero de agradar a Deus, de crescer em santidade, de colaborar com o plano divino de salvação para toda a humanidade. Comenta: prepara o meu coração, Senhor, se você quer fazer essa preparação espiritual. O santo de Pietrelcina revelou também que durante o período pós-Ano Novo, muitas pessoas receberiam sonhos proféticos e visões espirituais. Deus usaria esses meios sobrenaturais para orientar seus filhos, para adverti-los sobre perigos, para consolá-los em momentos de dificuldade, para mostrar-lhes caminhos que devem seguir. Mas ele alertou para a necessidade de discernimento, pois nem todos os sonhos vêm de Deus.
Padre Pio ensinou critérios específicos para reconhecer quando um sonho ou visão vem realmente do céu. Primeiro, o conteúdo deve estar sempre de acordo com a doutrina católica e nunca contradizer os ensinamentos da Igreja. Segundo, deve produzir frutos de paz, alegria e amor no coração de quem recebe. Terceiro, deve levar a pessoa a uma vida mais santa e mais próxima de Deus. O santo explicou que os sonhos e visões vindos de Deus sempre têm um propósito específico, ou para orientar, ou para consolar, ou para advertir, ou para fortalecer a fé. Nunca são dados apenas para satisfazer curiosidade, ou para fazer a pessoa se sentir especial. E sempre respeitam o livre-arbítrio, nunca forçando decisões, mas apenas oferecendo luz para que a pessoa possa escolher melhor. Padre Pio viu que muitas mães receberiam sonhos especiais sobre seus filhos durante o período pós-Ano Novo. Sonhos mostrando perigos que eles estariam correndo, orientações sobre como educá-los, revelações sobre suas vocações futuras. Essas mães seriam como profetisas modernas, usadas por Deus para proteger e guiar suas famílias através de tempos difíceis. O santo também viu jovens recebendo visões sobre suas vocações, pessoas doentes sonhando com sua cura, trabalhadores vendo em sonhos oportunidades de emprego, famílias recebendo orientações sobre mudanças importantes, mas sempre com a condição de que essas pessoas mantivessem uma vida de oração intensa e de participação regular nos sacramentos. Padre Pio alertou que durante esse período de intensificação dos dons sobrenaturais também haveria um aumento das falsas visões e revelações. O inimigo tentaria confundir as pessoas através de sonhos enganosos e experiências espirituais falsas. Por isso, seria fundamental sempre buscar o discernimento de sacerdotes experientes e nunca tomar decisões importantes baseadas apenas em experiências sobrenaturais. O santo recomendava que todas as experiências sobrenaturais fossem anotadas em um caderno, com data e circunstâncias em que aconteceram. Depois, deveriam ser apresentadas a um diretor espiritual competente para análise e orientação. Ele dizia que Deus se agrada quando seus filhos buscam discernimento, pois isso demonstra humildade e desejo de acertar. Durante a profecia sobre o período pós-Ano Novo, Padre Pio viu também um aumento extraordinário na devoção ao Santíssimo Sacramento. Viu igrejas lotadas durante as adorações eucarísticas, viu pessoas passando horas inteiras diante do sacrário, viu famílias inteiras fazendo visitas diárias ao Santíssimo, e viu como essa devoção eucarística intensa produziria frutos maravilhosos de santificação. O santo explicou que Jesus Eucarístico é a fonte de todas as graças e que quanto mais tempo passamos em sua presença, mais nos transformamos à sua imagem. Ele comparava a adoração eucarística a um banho de sol espiritual que vai dourado nossa alma aos poucos, tornando-nos cada vez mais parecidos com Cristo. Por isso recomendava que todos os católicos fizessem pelo menos 1 hora de adoração por semana. Padre Pio viu que durante o período pós-Ano Novo, muitas conversões extraordinárias aconteceriam diante do Santíssimo Sacramento. Viu ateus entrando casualmente em igrejas e saindo convertidos após alguns minutos de oração diante da Eucaristia. Viu pessoas afastadas da fé há décadas, voltando aos sacramentos após uma experiência profunda durante a adoração eucarística. Escreva Jesus Eucarístico, eu vos adoro, nos comentários se você ama o Santíssimo Sacramento. O Santo Capuchinho profetizou que as famílias que fizessem adoração eucarística em conjunto experimentariam uma união e uma paz especiais. Viu pais e filhos se reconciliando diante do Santíssimo. Viu casais em crise encontrando soluções para seus problemas durante a oração eucarística. Viu adolescentes rebeldes se convertendo após acompanhar os pais à adoração. Padre Pio ensinou uma oração específica para ser rezada diante do Santíssimo Sacramento durante o período pós-Ano Novo. Jesus sacramentado, vós que vos escondeis sob as espécies do pão por amor a nós, transformai o meu coração para que se torne semelhante ao vosso. Dai-me a graça de viver sempre na vossa presença e de ser um instrumento do vosso amor no mundo. Amém. A profecia de Padre Pio culminava com uma visão consoladora sobre o final dos tempos difíceis. O santo viu que depois de um período de purificação e provações, viria um tempo de grande paz e prosperidade espiritual.
Viu a Igreja Católica mais unida e mais santa do que nunca. Viu famílias católicas numerosas e fervorosas. Viu sociedades organizadas segundo os princípios cristãos. Mas o santo deixou claro que esse tempo de paz não viria automaticamente. Dependeria das orações e sacrifícios dos católicos fiéis durante o período de provações. Cada Ave Maria rezada com devoção, cada missa assistida com fé, cada ato de caridade praticado com amor, contribuiria para acelerar a chegada desse reino de paz prometido por Nossa Senhora em suas aparições. Por isso, minha querida irmã, você tem uma missão muito importante neste momento da história. Você foi chamada por Deus para ser uma guerreira da oração, uma defensora da fé, uma semente de santidade plantada no meio de um mundo que precisa urgentemente conhecer o amor de Jesus Cristo. Não subestime o poder da sua oração, da sua vida santa, do seu testemunho silencioso de fé católica autêntica. Comenta: aqui estou, Senhor, se você aceita essa missão que Deus está te confiando agora.